Bom dia a todos! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Infância em Foco, um programa voltado para a infância, para a saúde das nossas crianças. E esse mês em especial, mês de agosto, falando sobre a amamentação, o agosto dourado. Sou Raquel Vargas, gastropediatra, e estou aqui com a doutora Clarissa. Bom dia, então sejam novamente bem-vindos. Eu sou a doutora Clarissa Aires, pediatra, e a gente está muito feliz com esse novo formato do programa. Muito bem. E a gente conversou um pouquinho no primeiro episódio sobre todo o benefício da amamentação, aquele primeiro, a importância da primeira hora de vida ali, no primeiro minuto de vida do bebê amamentar. E aí a gente, como profissionais, e eu sempre falo eu como mãe, né, a gente resolveu trazer então agora as dificuldades também, porque afinal amamentar é muito importante, tem muitos benefícios, mas não é tão fácil e tão simples assim, né? Pode ser bastante desafiador, né, Raquel? Então, realmente esse é um tema que eu acredito que vai também chegar aí a muitas mamães e que a gente precisa abordar principalmente porque, como eu gosto de... Qual é o principal item do enxoval da família? Informação. Então, quanto mais a mulher tem informação ou sabe onde buscar, com quem buscar informação, menos desafios, menos dificuldades ela vai ter, né? E a gente pensou em abordar alguns assuntos principais, algumas dificuldades principais que a gente observa na nossa prática, né, Raquel? E que tu passou também, né? Como mãe, como minha paciente, e a gente conseguiu ir manejando isso juntos, né? E uma das primeiras dificuldades, acredito que muitas podem ter isso já ali no primeiro, segundo dia de vida, é a dor, é o surgimento de fissuras, né? E a gente tem hoje na internet um apelo muito grande a pomadas e enfim, coisas que se possam fazer para melhorar a dor e as fissuras. Mas eu insisto em falar que o mais importante é a gente estar atento à pega adequada do bebê. E para isso, se você tá começando a ter dor, provavelmente você vai precisar de ajuda. Então aqui vale a gente lembrar que amamentar não é intuitivo não, que a mãe e o bebê aprendem juntos. Isso é tão importante, né? Eu falo assim, eu sempre orientei a teoria, mas aí depois que eu virei mãe e veio a prática, tudo mudou, né? Então, realmente, assim, a amamentação é algo aprendido. E eu mesma, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas tu já é profissional da área, é muito mais fácil. Gente, é mãe do mesmo jeito, não é isso que vai fazer a diferença nesse momento, né? É o conhecimento, é ter uma rede de apoio, uma rede de profissionais importantes. E sim, eu, por exemplo, logo que a gente começou o processo da amamentação, tive dor, tive fissura, então procurar profissionais que tenham esse conhecimento, né, em amamentação, né, a doutora Clarissa é consultora de amamentação, e também em alguns momentos eu mesma precisei até de laser, né, fazer tratamento específico para fissura no início, adequar bem a pega dela, porque é isso, a pega incorreta lá no início, e eu acho que até o próprio processo do início, né, dizem que o segundo filho já flui tudo mais fácil, isso foi fazendo lesão. E ter esse processo de adequar a pega, de ver como está, de ter alguém que fica olhando, nos ajudando, de ter feito laser, para mim também fez diferença pra gente conseguir amamentar, porque uma das coisas que eu vejo assim no consultório é que as mães falam que amamentam chorando, amamentam com o peito sangrando, que tem dor. E claro, no início às vezes é difícil esse processo, mas é pelo contrário, não é para ser um processo dolorido, é para te trazer prazer, é para estar nutrindo o teu filho. Então ter esse cuidado como um todo, ter essa equipe que te ajuda, faz toda a diferença para manter a amamentação, porque senão muitas vezes nisso a gente acaba desistindo e acaba se frustrando e acaba ofertando outra via que não leite materno, né? Então, gente, quando a gente fala da pega adequada, eu gosto sempre de mostrar. A gente não tá com nenhum bebê aqui, né, Raquel? Mas a gente vai tentar mostrar para vocês o que é a pega adequada. Então, eu trouxe aqui uma mama de crochê e uma boquinha para tentar explicar para vocês o que a gente precisa ter desse bebê
para que essa pega seja adequada. Então, a primeira coisa, a mãe precisa estar numa posição confortável, né? Ela precisa estar munida de tudo que ela vai precisar, e aí entra a rede de apoio, né? Trazendo água, o celular dela, um livro, porque a mãe realmente precisa estar numa posição confortável. A gente tem aqui uma luvinha para exemplificar a boca do bebê. E o que a gente precisa cuidar? Que esse bebê faça uma pega assimétrica. O que é isso? Então, ele vai abocanhar a maior parte da areola e do mamilo. A areola é essa porção pigmentada aqui e o mamilo é aqui. Então, não necessariamente, como a gente ouve muito por aí, precisa abocanhar toda a areola e o mamilo, porque existem muitos tipos de mama, né, Raquel? Mamas volumosas, mamas menos volumosas. Então, isso depende de cada mãe. Mas a gente precisa que esse bebê pegue mais a parte inferior e faça esse movimento de acoplar. Então, é este movimento que a gente quer. E aí, o mamilo, ele vai ir para a porção mais profunda da boca desse bebê e vai estimular que ele mantenha a sucção. Se esse bebê faz o contrário, começa a pegar só aqui, ó, principalmente no mamilo, é aí que a gente tem principalmente a formação das fissuras. E outra coisa que a gente tem que cuidar, isso é o pediatra que faz, é a avaliação da língua desse bebê. Então, esse bebê pode ter um freio de língua curto que atrapalha ele de conseguir fazer essa pega mais profunda. Isso também pode atrapalhar. Então, daí a importância de nós termos realmente uma rede de apoio profissional que saiba manejar, em primeiro lugar, essa pega adequada. Perfeito, claro. Ficou muito bom a explicação, assim. Eu falo que uma das coisas, assim, pra gente perceber que não pode ser boquinha de passarinho, tem que ser boca de jacaré, né? A criança tem que estar com a boquinha bem aberta. Como tu bem explicou, nem sempre vai abocanhar toda a areola, porque às vezes a mama é grande demais, a boquinha do bebê é pequena demais, isso interfere. Mas estar bem abertinha e a gente notar que o lábiozinho de baixo chega a ficar viradinho, né? A gente fala eversão, porque isso quer dizer que ele pegou melhor. E a gente... Quando depois essa pega tá adequada, a gente consegue perceber, a gente consegue escutar até eles deglutindo, né? Fazer o glu, glu. Isso mesmo. Né? E a gente orienta, né, que as famílias saibam identificar quando o bebê tá mamando. Então, isso, inclusive, é para desmentir alguns dos mitos que a gente tem da amamentação. Como, por exemplo, tem pouco leite, esse bebê não tá mamando. Olha só, mesmo que a gente não enxergue, lembra que eu falei lá no primeiro episódio que o colostro a gente muitas vezes não enxerga. Mas se esse bebê tá, como a Raquel falou, deglutindo, ou seja, a gente vê esse movimento aqui embaixo do queixo e no pescoço do bebê, deglutindo, é porque tem leite sim e ele tá mamando. É claro que o bebê ele intercala sucções não nutritivas, que são aquele chupetar, com as sucções nutritivas, que são essa de deglutir, né? Mas se eu vejo o bebê deglutir, é porque tem leite sim. Perfeito. E aí já me remete a uma coisa que eu também vivi, né? A gente se adequou à pega, então organizou as coisas, fez tratamento com laser, passou a fissura. E aí veio o momento da hiperlactação, né? Aí o que eu achava que quase não ia ter leite, tinha em excesso de leite, né? Jorrava leite na boquinha da Aurora, que eu achei, nossa, maravilhoso, né? Era o que eu sempre sonhei em ter muito leite. Mas ao mesmo tempo, às vezes, o excesso, como a hiperlactação, atrapalha também, né? Então, uma das coisas, e aí falando como gastropediatra também, que a gente tem que avaliar até numa queixa de um bebê que vomita demais. Às vezes, a queixa principal é essa, ele vomita demais, mas ele tem outros sintomas associados. Não, é um bebê que ganha peso bem, que cresce bem, que não tem lesão de pele, que não mudou o padrão do intestino, enfim, nada para pensar em outra doença, né? E uma das coisas que em conjunto com a Clarissa, nossa pediatra, que obviamente na época do puerpério eu não estava raciocinando clinicamente para isso, a gente conseguiu perceber que esse excesso de leite que jorrava na boquinha da Aurora fazia ela ter mais vômitos. Eu falo que nem a gente tomar um suquinho, um refri, guti, 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 muito rápido, né? Isso atrapalha a nossa deglutição. Então, uma das soluções que a gente teve naquele momento foi tirar um pouquinho o excesso, quando a mama estava muito cheia, dura, engurgitada, assim. Tirava um pouquinho e, obviamente, tudo que eu tirava eu guardava, né?
Depois a gente vai falar sobre isso também. E aí sim, quando ela não estava tão dura, ela conseguia pegar melhor, inclusive falando sobre a pega, né? E não machucava tanto. E conseguia mamar melhor sem tanto vômito, por exemplo. Exatamente. Então, essa dificuldade que a Raquel passou é mais comum do que a gente imagina, que é essa hiperlactação, que ela pode ser tanto em relação à quantidade de leite aumentada, quanto ao reflexo de ejeção, que é o que faz o leite ser ejetado, muito forte. Então, sabe aquelas mães que elas mal e mal tiram a mama da boca do bebê e o leite esguicha longe? Então, isso, por exemplo, é um reflexo de ejeção exacerbado. Aí, imagina isso dentro da boca do bebê, vai lá atrás da garganta. Muitas vezes esse bebê é o bebê que pega um pouquinho o seio e já logo solta, que se irrita no seio. E aí, se a mãe não tem uma rede de apoio profissional que consiga observar isso e, como tu bem falou, fazer uma avaliação ampla, isso pode ser confundido com muitas situações. Então, eu já peguei muitos bebês, inclusive, que estava sendo suspeitado de alergia à proteína do leite de vaca, de doença do refluxo, de outras coisas, e quando era unicamente a hiperlactação e com manejos comportamentais, como um desses que a Raquel citou, de tirar um pouquinho de leite antes do bebê fazer a pega, já melhorou muito. Inclusive as fezes explosivas, excesso de cólica, né? Porque imagina, aquele leite entra numa velocidade tão grande, aquele bebê deglute com ar, né? Então, inclusive, aumenta as eructações, o arroto do bebê e por isso os vômitos. E isso no intestino faz com que realmente produza muito flatos, né? Então, esse bebê pode ter muito pum, pode ficar com dor por conta dos punzinhos, pode realmente ter bastante cólica, o abdômen distendido. Isso pode confundir com muitas situações, quando na verdade é uma situação que não requer um tratamento medicamentoso, e sim algumas adequações ali na mamada, né? Então, por isso é tão importante. Tem dificuldade na amamentação, começou a ter dor, percebeu alguma dificuldade do bebê, imediatamente. Bom, a ideia é que já se tenha um profissional, pediatra, que acompanhe essa mamada, né? Outra coisa importante de falar é, não tem como avaliar a mamada sem olhar o bebê na mama. Isso tem que ficar claro, né? Ah, não, mas o pediatra orientou, tá? Mas olhou a boca do bebê, olhou o seio da mãe e olhou os dois estando no momento da amamentação, se não olhou isso, não avaliou. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico e esse olhar realmente amplo quando a gente fala nas dificuldades de amamentação. E aí, Raquel, eu só queria voltar na questão porque isso inclusive pode provocar também dor e fissura, porque o bebê acaba pegando mais superficial, como eu falei antes, mais no mamilo. Mas o que a mulher pode fazer para melhorar isso? Como tu bem disseste, para ti foi muito importante o laser. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, o uso do que eu acredito ser um dos principais apetrechos na amamentação e que são de fácil acesso. Então são as rosquinhas, que são de um tecido normalmente de algodão, né, natural, que elas fazem a proteção desse mamilo quando a mulher vai se vestir, vai colocar aqui o sutiã ou a roupa, enfim, deixando esse mamilo que tá machucado ficar bem arejado, né, para que não haja infecção fúngica, para que ele fique sequinho, e fazendo com que não haja atrito. Então, qualquer coisa que fica aqui na frente não vai ficar ainda, né, sensibilizando a mulher com aquele atrito constante. Então, a rosquinha é um grande aliado, e se você não consegue comprar essa rosquinha pronta, você pode pegar fraldinhas, aquelas fraldinhas de pano de boca do bebê, enrolar ela, fazer, né, a rosquinha e amarrar e pronto, você tem ali uma rosquinha que vai ser lavada, vai ser trocada toda vez que precisa. Depois disso, eventualmente com a prescrição do pediatra, algumas pomadas podem ser interessantes em pequeníssima quantidade, mas o mais importante é o próprio leite. É a gente, depois do bebê mamar, tira o próprio leite da mãe, passa onde tá machucado, espera secar e coloca a rosquinha. Na maioria não precisa de nenhuma pomada. E aí o laser ajuda assim a cicatrizar, né, Raquel? Perfeito, eu usei bastante essas rosquinhas também. Até porque a gente tem uma sensibilidade aumentada, né? Então tudo que toca ali dói, incomoda, então as rosquinhas fizeram diferença.
E bem importante sobre isso tudo também, ainda falando sobre as dificuldades, vocês estão vendo que eu tô trazendo aqui a minha vida real, né? O que eu vivi, o que eu acho que faz diferença. E como isso é importante na minha prática como gastropediatra também. Porque uma outra questão que a gente viveu foi a confusão de bicos, né? Primeiro eu falo assim, já começa aí, né? Pediatra dando bico pro seu bebê. Entre expectativa e realidade, né? Então a minha Aurorinha usou a chupeta. Não era uma coisa que eu queria, mas enfim, isso é um longo processo, é uma outra história. E por alguns momentos, o que acontecia? Eu percebi um comportamento que ela tinha fome, ela queria mamar, eu colocava ela no peito, o meu peito cheio de leite, como a gente conversou, tirando excesso às vezes, mas tinha leite, ela ia, abocanhava no peito e depois de um tempo ela chorava, irritada e se jogava para trás, E aí não mamava direito, mamava muitas vezes só mais de noite quando estava dormindo. E aí eu comecei a perceber isso e trazendo para a vivência do consultório, hoje em dia eu tenho muitas famílias que me procuram como uma das queixas, essa irritabilidade, porque daí, como gastropediatra, eu faço muito diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, e a irritabilidade é um dos sintomas. Ah, mas é um bebê muito irritado, chora quando mama, mas peraí, como é que é? Então a irritabilidade, o choro do bebê, a gente sempre fala, bebê chora, né? E obviamente a gente tem que ter esse senso crítico de tentar diferenciar, o que nem sempre é fácil, por que ele chora? Qual é o tipo de choro desse bebê? E aí diferenciar esses sintomas, porque fazem muita diferença, porque aí às vezes acaba que uma mãe faz uma dieta de exclusão, que é um longo processo, a gente intervém de muitas outras formas que não precisa, né? E no nosso caso, e no caso de muitas crianças que eu atendo, a irritabilidade nesta questão, que é antes da mamada, né? Pode ter sim relação com essa confusão de bicos. E aí, também em auxílio com a nossa pediatra, a gente foi procurando medidas para tentar melhorar isso, né? Era voltar aquilo que a gente, era frio, mas era pele a pele de novo, é se reconectar com o seu bebê, é na hora do banho, aquele banho de chuveiro, é essa coisa do pele a pele. E óbvio, especialmente, tive que tirar o bico da jogada, né? A chupeta da jogada. Porque é isso, ela aprendia a sugar de um jeito, aquela chupeta, e o peito, o leite materno, é totalmente diferente a sucção. E aí, então, era difícil para sugar. Então, essa irritabilidade acontecia. A gente ficou uns dias assim, até conseguir se ressintonizar. E aí, graças a Deus, ela voltou a sugar melhor também. Mas é uma jornada, hein, Clá? É uma jornada e que muitas mães passam, né? E eu gosto de lembrar por que às vezes isso acontece. Não foi o caso da Raquel, mas isso pode, e eu vejo todos os dias no consultório, acontecer essa inclusão dos bicos artificiais. Lembrando que não é só a chupeta, o uso da mamadeira, o uso daquele intermediário de silicone. Isso tudo pode levar à confusão de bicos e, no caso da mamadeira, confusão de fluxo também, né? Porque o fluxo de leite da mamadeira é absurdo em relação ao fluxo de leite do peito, né? Por que isso acontece? Porque muitas vezes existe a desinformação em relação a como é o leite e o aleitamento nos primeiros dias. A gente vê que são os dias que mais vem o uso da chupeta e da mamadeira. Você tá com pouco leite porque o bebê tá querendo mamar de hora em hora. O bebê não tá conseguindo pegar o teu peito, por quê? Por que você acha isso? Porque ele acorda de hora em hora pra mamar. E aí eu só queria, porque a gente já tá indo pro finalzinho do programa, lembrar que aqui eu tenho exemplos de como são os tamanhos dos estômagos do bebê. Então, esse primeiro aqui, amarelinho, tá? É o estômago do bebê, olha bem, no primeiro dia de vida. Sabe quantos ml tem aqui? 5 ml. Isso quer dizer que nos primeiros dias de vida, esse bebê, ele suga, ele deglute, muitas vezes faz 2, 3 sucções nutritivas e já deglutiu 5 ml e encheu o estômago. Só que esse bebê, ele tem um reflexo que chama gastrocólico, que ao mesmo tempo que ele amamenta, que ele mama, esses 5 ml entra no estômago e ele já evacua. E ele também já tem um esvaziamento gástrico. Ou seja, daqui a meia hora, 40 minutos, ele tá com fome de novo, sim. Por quê? Porque o estômago tá vazio. Porque é um estômago muito pequenininho. E depois ele vai aumentando, mas não aumenta muito, não. Então, olha esse estômago aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é no terceiro dia de vida. 20 ml.
E aí eu vejo, às vezes, né, Raquel, crianças que saem da maternidade já com uma prescrição de fórmula, 30 ml de 3 em 3 horas, mas o bebê não tem nem estômago para isso, né? Então, a gente conhecer isso, a gente vai entender por que não precisa da chupeta, por que não precisa da mamadeira na maioria dos casos, é claro que não é em todos, e que o uso, principalmente nos primeiros meses desses apetrechos, pode levar, sim, a essa confusão de bico, confusão de fluxo, que vai levar a fissura, dor, porque o bebê pega e solta, ele se irrita no peito, ele pega errado, porque ele tá confuso. Então, é tudo interligado. No momento que a gente conhece isso, a gente consegue evitar isso, né? Quando não é possível evitar, a gente trata adequadamente e consegue manter o aleitamento por mais tempo. E aproveitando esse utensílio aqui que eu também quero mostrar, que a gente usou, falando sobre confusão de bicos, uma alternativa às vezes para quem precisa complementar, em vez de usar a mamadeira mesmo, né? Porque o bico da mamadeira, ele tem um fluxo muito maior, muito mais fácil de mamar do que o leite materno, exige menos trabalho e faz muito dessa confusão. Essa mamadeirinha aqui, a gente já saiu também da nossa pediatra com uma delas, e é uma mamadeirinha que, em vez de ter um bico, ela tem uma colherzinha na ponta. E, obviamente, a gente bota o próprio leite materno ali, e aí, em alguns casos, quando precisa complementar, a gente complementa com colherinha. Outra sugestão, às vezes, é o copinho também. São formas boas de complementar quando necessário, sem precisar usar a mamadeira, fazendo com que esse bebê aceite o leitinho como precisa, sem ter essa confusão de bicos, que realmente atrapalha muito, né? Não só a irritabilidade na mamada, mas aí fica todo, eu falo, um ciclo vicioso, porque o bebê tá com fome, não consegue mamar, a mãe que quer amamentar não consegue nutrir, então envolve muita coisa nisso, né? Então, esse processo e essa conversa sobre confusão de bicos é uma coisa que sempre vai ter na minha jornada, porque eu passei por isso, e como é importante a gente conhecer alternativas para poder fazer isso de uma forma segura. Exatamente. Inclusive, essa colher dosadora, né, que é o nome dessa mamadeira com colher da ponta, ela pode ser usada quando a mãe tá com fissura, com muita dor, e a gente quer, digamos assim, poupar aquele seio por algumas horas. Então, a mulher faz uma ordenha manual, ordenha o próprio seio, tira o leite, e ao invés do bebê ir ao peito para mamar, porque tá muito machucado, ela tá com muita dor, e a dor a gente sabe que é extremamente ruim, inclusive para o aleitamento, o bebê pode sim mamar esse leite ordenhado na colher, no copinho. Então, existem outras formas. A mamadeira não tem que ser a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira. A gente tem muitas formas antes disso. Mas acho que vamos terminando por aqui, né, Raquel? Muito bom conversar sobre a amamentação, leite materno, mas especialmente também sobre as dificuldades, porque eu acho que é isso o nosso dia a dia, né? Não dá pra dizer que tudo são flores e a gente vai virando mãe e aprendendo as coisas, mas eu acho que é isso que tu falaste, Clarissa, a questão é o conhecimento, né? A gente ter conhecimento sobre isso torna as coisas mais leves, não quer dizer que elas não vão acontecer, mas a gente vai saber, realmente já li, já soube sobre isso, já sei que isso pode acontecer, e especialmente ter uma rede de apoio, ter equipe profissional adequada para te orientar, para estar junto contigo nessa jornada. Isso aí, então muito obrigada a todos e até a próxima semana, até o próximo Infância em Foco. Tchau, tchau!